Galera, é o seguinte, a era dos consoles em 32 bits sem sombra de dúvidas foi marcada pela popularização dos gráficos em 3D, e isso é algo incontestável. Mesmo que, se tratando dos consoles de mesa, a Sega estivesse tentando ir por uma outra linha de raciocínio ao trazer como acessório para o Mega Drive o Sega 32X para aumentar a potência da plataforma com jogos predominantemente em 2D, o trabalho nos arcades já vinha mostrando que o segredo do negócio para uma nova geração eram os recursos em 3D. Todos já tinham percebido que esse seria o melhor caminho para a representação da realidade naquele período, e hoje em dia, como bem podemos ver, isso não foi uma mentira. Por isso, como já começamos a ver aqui no canal, o projeto do Saturno, com toda a sua confusão, precisou passar por aprimoramentos de última hora depois da Sony ter entendido a demanda do mercado e ter anunciado que, ao contrário do console da sua concorrente, que nesse caso era a Sega, ela estaria abandonando os gráficos em 2D para ir em busca do realismo com o 3D. Só que trazer mais poder técnico de última hora, olhando para esse cenário que a Sega apresentou, gerou uma grande confusão ao tentar alcançar esse objetivo para o Saturno de diversos lados, e existem meios concretos que comprovam isso e que merecem ser discutidos hoje. Mas, obviamente, para irmos a fundo com o Sega Saturno no tema de hoje, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito, então vamos ver algumas das dificuldades do Sega Saturno hoje e descobrir se elas se justificam. Para começar, já vale o destaque para a primeira informação de peso aqui. Segundo relatos, como o console recebeu aprimoramentos de última hora que na verdade se concentraram em aderir à ideia de múltiplos processadores, isso não chegou logo de início para os desenvolvedores poderem testar as capacidades técnicas da plataforma ao máximo ou até desenvolverem seus projetos nos kits de desenvolvimento iniciais. Assim, é incontestável que muita coisa que foi desenvolvida no lançamento do console não estava considerando as suas especificações em sua forma integral e supostamente otimizada. Mas não só isso, é importante também dar ênfase que todo o procedimento na linguagem da programação para o console era extremamente complicado e que o esquema de apresentar mais de um componente não se resumiu apenas nas placas gráficas ou processadores, mas também até na própria memória RAM. Ou seja, conseguir utilizar todo o poder aqui era complicado por motivos de ter tudo sido muito apressado, rudimentar, não ter chegado integralmente a tempo para os desenvolvedores, pela linguagem da programação complicada e, por último, por conta da falta de facilidade em operar tantos elementos assim. Por outro lado, é um fato que, para o seu conceito genuíno, que eram os gráficos em 2D, o Saturno se desempenhava extremamente bem. Só que não foi esse o nicho que acabou se popularizando na quinta geração de consoles, e por isso muitos portes chegavam aqui de maneira bastante inferior ao que encontrávamos no PlayStation 1, por exemplo. Não era necessariamente sobre o poder bruto da plataforma, mas sim sobre como ele era apresentado para ser usado pelos desenvolvedores. Por isso, podemos falar sobre um dos principais elementos que foram atribuídos aos gráficos em 3D naquela época e que acabou ganhando ainda mais força com o passar das gerações: o realismo. Trazer gráficos realistas ainda era uma tarefa extremamente difícil para os consoles em 32 bits, mas não era mais inconcebível como víamos na era dos 16 bits, por exemplo. A combinação das três ideias de gerar polígonos em 3D, um poder de 32 bits e, por fim, o espaço de armazenamento em disco muito maior do que em cartuchos, por exemplo, possibilitava isso agora, mesmo que com dificuldades por aqui. E como eu sempre digo, um dos gêneros que mais se apropria do realismo, independentemente da geração em que ele se apresenta, a partir, é claro, da inserção da era dos 32 bits, é o gênero de survival horror. Apesar de Alone in the Dark ter consolidado o gênero no mundo dos games com o 3DO e ter tentado atingir essa premissa realista, ele nem de longe é um título assustador, muito em função da forma em que ele apresenta seus visuais, que ainda eram muito apegados a uma ideia mais estilizada. Digamos que em algum aspecto o terror precisa necessariamente de uma possível identificação com a realidade para que o jogador possa se idealizar naquela situação. Você precisa se identificar com aquele contexto imagético que está sendo apresentado para você e, consequentemente, assim você vai ser inserido e imerso naquele mundo. Por isso, a representação da realidade já era extremamente necessária nessa época. Mas se trazer o 3D não era o forte do Saturno e o estilo, por sua vez, ainda estava engatinhando na sua representação, como o console se saiu? Essa é a pergunta. E é isso que alguns jogos, com a ajuda de Resident Evil, vão nos ajudar a explicar e exemplificar também o poder do Saturno. Com a chegada do ano de 1996,
fazendo uso da popularidade do primeiro console da Sony, o PS1, a Capcom fez o lançamento de Resident Evil, buscando apresentar exatamente todo esse conceito de realismo na plataforma concorrente da SEGA para poder imergir o público dentro do jogo. Mas tudo isso foi feito com muita criatividade, já que os cenários que foram idealizados pela produção e a maneira como eles iriam se apresentar para o público foram realistas demais para os gráficos em 3D conseguirem renderizar em tempo real, fazendo uso do hardware da época. E a solução então foi o que vocês provavelmente já conhecem, o estilo de visuais pré-renderizados que, vulgarmente falando, consistem em uma foto estática de ângulos de câmera pré-definidos para poder dar a sensação de liberdade de movimentos ao personagem, com elementos em 3D que podem sofrer interação, sendo o personagem que você está controlando um deles. Esse, no entanto, foi só um dos dribles técnicos, porque a ideia da câmera fixa para apresentar diferentes ângulos de um mesmo cenário, no fim, acabou se tornando uma maneira de deixar toda a experiência muito mais cinematográfica. Foi uma sacada inteligentíssima, e por isso foi utilizada até em jogos completamente em 3D. Assim, a cereja do bolo era fazer com que essas imagens estáticas representassem ambientes reais e com isso teríamos a realização do que foi idealizado pela equipe de desenvolvimento na época. Mas não se iluda que essa não foi a primeira vez que vimos essa ideia de gráficos pré-renderizados serem utilizados para trazer jogos do gênero de survival horror. O título do Sega CD, Bram Stoker's Drácula, traz uma boa exemplificação disso, e eu explico o porquê. Primeiro, para poder explicar sobre isso, eu preciso deixar claro que o Sega CD, assim como o Sega 32X, foi uma espécie de acessório para o Mega Drive, só que como o próprio nome já sugere, esse te dá a possibilidade de você executar discos com ele. E quando o assunto é Bram Stoker's Drácula, aqui temos um título que também foi lançado para o Sega Genesis, que é popularmente conhecido como Mega Drive na nossa região, e as diferenças possibilitadas em função da capacidade ampliada pelo acessório de CDs são intimamente ligadas ao realismo quando a gente compara as duas versões. Executando o jogo no Mega Drive, temos um título essencialmente de plataforma, o que fica perceptível em qualquer aspecto que você reparar aqui. Mas quando olhamos para a versão do Sega CD, tudo era voltado para o realismo. Não apenas os visuais dos cenários pré-renderizados, como também os modelos digitalizados dos personagens que lembravam bastante os que vimos nos Mortal Kombat da época. E isso foi o suficiente para que o jogo ganhasse um escopo mais assustador, por assim dizer, apenas porque ele foi mais realista. E o Resident Evil 1 não foi diferente dentro desse exemplo. E mesmo que quando se fale de realismo nessa época isso já pareça muita coisa, sabemos através de sequências posteriores na saga que esse não é o melhor estilo pré-renderizado do PS1 e que, na verdade, o console ainda não tinha usado seu máximo. Tudo graças à sua fácil linguagem de programação, para vocês terem ideia do quão importante isso era. Por isso, o título vendeu muito e a Capcom desde cedo mostrava que sempre visualizava preferencialmente o dinheiro em cima das suas franquias. Isso não é segredo para ninguém. Já no Japão, por outro lado, apesar de muitas controvérsias técnicas, o Sega Saturno estava se tornando extremamente popular com os jogos de RPG em 2D, Virtua Fighter ou os que tinham mais novels nas animações, fazendo alusão aos animes, que é algo bem predominante no país. E isso fez com que a empresa também quisesse essa parcela do público, por conta da popularidade que ela trazia para o console. O que, como resultado, trouxe Resident Evil para a plataforma da Sega também, um ano depois do seu lançamento original, mesmo que ela tivesse a consciência da dificuldade que era desenvolver para ele. E sim, em 1996, ao menos em teoria, as desenvolvedoras provavelmente já tinham recebido um dev kit atualizado do console para proporcionar menos dificuldade no desenvolvimento, obviamente. Só que, como nós já dissemos, não eram todos que davam conta de usar essa ideia de multiprocessadores do Sega Saturno. E isso não foi muito diferente da Capcom, principalmente quando a gente considera toda a sua proposta mais ambiciosa. Além dos problemas visuais que nós vamos comentar sobre Resident Evil 1, especialmente no Sega Saturno, durante o desenvolvimento geral dos jogos, os desenvolvedores não conseguiram fragmentar muito bem o uso dos processadores de vídeo do console, em que um deveria se concentrar na renderização dos modelos em 3D, ou sprites, no caso dos jogos em 2D, e o outro, por sua vez, tinha a função de trabalhar planos de fundo, alguns efeitos se usado de forma inteligente e a saída de vídeo. Por isso, a maior parte do peso visual de Resident Evil 1 foi concentrada apenas no que é conhecido como VDP-1, que é o primeiro chip gráfico do console. Podemos dizer que os jogos que se sobressaíam, como a gente está sempre comentando aqui, eram os jogos em 2D. Esses realmente tinham muita vantagem, mas quando o assunto são os jogos em 3D, mesmo que Resident Evil 1 ainda não se aplicasse integralmente dentro dessa proposta em função dos cenários pré-renderizados, essa era uma dificuldade. E por isso os resultados não foram nada bons quando colocamos em parede comparativa, mostrando o console como o vilão da história. Os modelos em 3D claramente contavam com menos polígonos no Saturno, e isso é visível, mas como se já não fosse o bastante, as texturas eram bem menos trabalhadas também, tanto nos cenários em elementos interativos, como também nos personagens
personagens, fazendo com que o aspecto do rosto deles, por exemplo, fosse muito inferior ao do PS1. Mal dá para identificar o que tem no rosto deles. Esse aspecto era desfavorecido pela falha de texturização e também pela falha poligonal apresentada pela dificuldade em se desenvolver no console. Só que não parou por aí, porque há outro problema que é com relação a elementos de transparência, algo que deixou o Saturno bem famoso, diga-se de passagem, e não foi no bom sentido. Quando me referi ao outro chip gráfico, o VDP2, ficar responsável por alguns efeitos quando bem utilizado, me referi a esse tipo de efeito, porque recursos como esses não são bem renderizados no primeiro chip, fazendo com que, se usar os dois processadores de forma inteligente, ele não apenas desafogue o VDP1, como também apresente visuais melhores na representação da técnica. Por isso, efeitos de transparência são uma das grandes dificuldades do Sega Saturno. Então, quando bem utilizado, o recurso é renderizado pelo VDP1, mas é enviado para a memória de vídeo do VDP2 para poder ser exibido, funcionando durante a sua exibição como uma espécie de camada de plano de fundo. E funciona bem no geral, porém, como efeito colateral, ofusca alguns outros elementos da primeira camada desse plano de fundo, porque aqui estamos falando de dois planos de fundo atuando em concessão. Então, precisa ser utilizado com muito cuidado. No caso de Resident Evil, o jogo só conseguiu utilizar esse tipo de técnica para poder trazer as sombras e, por vezes, elas ainda mostram o efeito colateral. Elementos como água ou fumaça são trazidos usando uma outra técnica, que é conhecida como textura de baixa contagem poligonal de efeitos de malha. Elementos que, diga-se de passagem, o chip gráfico do Saturno tinha mais facilidade em processar do que o PlayStation 1, inclusive. Trazer texturas assim era mais fácil porque, com as suas falhas, ela apresentava o cenário ao fundo e dava essa espécie de sensação de transparência. E de fato foi inteligente, mas visualmente nada eficaz, principalmente para o processador gráfico do console. Por fim, com tanta coisa concentrada na VDP1, Resident Evil 1 se consagra, tecnicamente falando, como um porte ruim para o Saturno, trazendo filmes de baixa qualidade, modelos com baixa contagem poligonal, além de texturas ruins e efeitos de transparência nada bons. Mas apesar disso tudo, existem alguns pontos positivos que merecem ser mencionados quando olhamos para o Resident Evil rodando no Sega Saturno e que inclusive quebram a barreira técnica que a gente está mencionando até agora. Para começar, vale dizer que o padrão de cores do Saturno aparentemente é superior ao que vemos no PS1, pela aparente facilidade que ele tem em atribuir isso a mais polígonos do que o console da Sony. Podemos dizer que a versão do Saturno traz um jogo mais colorido. E como o título chegou só um ano depois, também vale mencionar que alguns inimigos, como os zumbis, tinham mais elementos no seu design, e o game contava com alguns extras exclusivos também, como a possibilidade de encontrar o Wesker Zumbi, o Barrel Mode, ou até enfrentar dois Tyrants no arco final quando você joga com Chris. Era uma forma de compensar pelo atraso e fez dessa versão a melhor para muitos. Então, de fato, como um todo, o Saturno teve dificuldade nessa inserção do realismo e acabou justificando de fato a necessidade prematura de um Dreamcast. Mas ainda dentro dessa mesma proposta, encontramos o que podemos chamar de clone de Resident Evil, por ter basicamente a mesma ideia gráfica, e aí é um outro contexto que precisa ser avaliado por nós. Seu nome é Deep Fear e o jogo usa cenários pré-renderizados com elementos em 3D também, mas por ter sido desenvolvido pela Sega, se espera que se use melhor a capacidade do console tentando abordar essa pegada gráfica. E assim o título faz muito bem. Apesar de termos ainda um formato problemático no modelo dos personagens, detalhes de rostos não ficam distorcidos aqui como os que vemos em Resident Evil 1, e isso prova algumas coisas. Sim, o console era de fato muito difícil de se desenvolver, mas também, sim, o console era relativamente poderoso. E apesar de muitos atribuírem a culpa exclusivamente ao Saturno nesses casos, meu pensamento, que inclusive deixo em aberto para vocês dizerem a opinião de vocês também nos comentários, é que a Sega de fato tem culpa em não produzir um console que atendesse às necessidades do mercado em uma determinada instância, que nesse caso é a falta da facilidade na programação e toda a arquitetura de hardware dele. Mas quando se desenvolvia para o Saturno ou para qualquer outro console hoje em dia, cada desenvolvedor sabe da responsabilidade que é desenvolver para aquela plataforma. Então, se ainda não tá bom, é porque ainda falta otimização, e isso é sempre importante da gente ter em mente, especialmente nos dias de hoje. E tudo isso não é como se Resident Evil não fosse jogável aqui no Sega Saturno. Pelo contrário, toda a base da experiência conseguiu ser trazida para cá. Mas até que ponto a culpa é só da Sega, na sua opinião? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler o que você pensa sobre, de verdade. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.